Fast food, fast like, fast fashion, fast money, fast healing. Os termos são em inglês, mas o fast você já conhece. A rapidez, a urgência das coisas. Você sabia que até o autoconhecimento virou correria? Cure em 5 hábitos. Mude de vida em 21 dias. Será que a gente é tão fácil assim de se reprogramar? Se você sente que não tem tempo, que parece que as horas do dia estão escorrendo entre seus dedos e todo mundo está conseguindo ser alguém na vida, menos você, eu sei, eu sinto muito. E você não tá sozinho, você não tá sozinha. É quase um sentimento coletivo que vem acontecendo com a gente nos últimos tempos. E será que essa pressa toda mais te ajuda ou mais te atrapalha a seguir seus sonhos? E é por isso que hoje aqui nesse vídeo a gente vai conversar sobre essa urgência de viver, essa cultura do fast, que está na comida, está na roupa, está no like, está nos aplicativos, e de como nós viramos reféns de telas e metas alheias nesse meio tempo. Desde já, eu preciso dizer que esse vídeo, hoje, foi um desafio à parte para mim, tanto em roteirizar como finalmente sentar para gravar. E pelos seguintes motivos. O primeiro é porque eu sinto sim que eu não tenho tempo para nada. E segundo, que essa sensação de estar atrasada para a própria vida, ela me dá vários gatilhos. Como eu uso o escapismo como ferramenta para desassociar da minha realidade quando ela está muito desconfortável para mim, eu acabo seguindo pelo seguinte caminho. Ou eu vou assistir a mesma série pela 7ª, pela 8ª vez, ou eu me afundo em livros de ficção e fantasia. E isso acaba me deixando ainda mais sem tempo para fazer aquelas coisas que eu quero fazer, como por exemplo esse vídeo. Mas deixando a minha vida pessoal de lado, só pra explicar aqui por que a gente passou quase 2 semanas sem ter vídeos no canal. E também pra gente entender por que a gente tem essa sensação de que está apressado, está atrasado pra tudo. Nós precisamos ir na raiz do problema. E sem parafrasear minha mãe, mas ela tinha razão quando ela dizia que a culpa é toda do celular. Bateria carregada, bateria carregada, bateria carregada, bateria carregada. Vocês já perceberam que E nessa altura do campeonato, eu imagino que não seja segredo para você nem para ninguém o quanto o excesso do uso de telas ele tem influenciado na nossa vida cotidiana, afetando o nosso sono, a saúde mental, a sensação de falta de tempo e a qualidade de vida. E eu até separei aqui porque tem um artigo da PubMed Central, onde eles fizeram um estudo com 353 adolescentes na Malásia. E esse estudo mostra que quanto mais tempo de telas a pessoa tem, maior é a disposição dela para sofrer de uma depressão, de uma ansiedade, por exemplo. Mas o que ficou mais evidente foi o quanto o uso de telas ele pode atrapalhar na qualidade do sono. E eu vou até ler um trechinho aqui para você porque ele é super interessante. O uso prolongado de telas pode interromper a transição do cérebro de um estado ativo para um estado calmo, principalmente antes de dormir. A falta de sono pode impactar negativamente a consolidação da memória, a função cognitiva e a produtividade geral. Na era digital, manter um equilíbrio saudável entre o uso da tecnologia e hábitos de sono reparadores é crucial para reduzir esses impactos negativos e promover uma sensação abrangente de bem-estar. Então, se tem um jeito muito rápido de você sentir o cocô do cavalo mais feio de todos, é ficar sem dormir ou dormir muito mal por muito tempo. Principalmente por o sono ser esse tipo de regulador que mexe muito na parte fisiológica e hormonal da pessoa. E eu sei porque eu passei por isso nos primeiros meses ali da maternidade, que é normal o bebê não dormir direito, e eu me lembro o quanto eu me sentia uó. E eu fiquei, vários meses sem dormir uma noite inteira corretamente. Então, sim, o sono, a falta de sono, a falta da qualidade do sono, você dormir mal, vai te deixar triste, vai te deixar cabisbaixo e te deixa bem menos produtivo. Eu estou muito cansada agora, eu estou exausta. Eu estou tão cansada, eu preciso me deitar, senão é capaz de eu enlouquecer. O que se a gente for parar para pensar na parte política e estrutural do problema, nós vivemos num mundo que o descansar virou culpa, onde postar virou currículo e até a sua ansiedade, a sua fé virou nicho. Tem até um vídeo aqui no canal sobre isso em relação a como nós gourmetizamos e acabamos com os nossos hobbies, tentando monetizar eles, e vou deixar o link aqui na descrição para você. Mas voltando aqui no nosso pensamento, ou seja,
O novo normal é você ser altamente produtivo. E isso nada mais é, né, do que uma herança do neoliberalismo dentro da gente. E aí, quando você fica mais lento, menos produtivo, por consequência mesmo do uso de telas, o capitalismo tardio, que transforma tudo em mercadoria até o seu cansaço, acaba agindo e colocando mais óleo na engrenagem dessa roda, que você precisa produzir mais e mais rápido, mesmo você estando exausto de produzir mais e mais rápido. E quem nunca ficou rolando um feed ou uma For You até as 3 da manhã, se sentindo culpado depois por não ter dormido direito, porém não conseguir dormir direito e por isso foi para o celular, que atire a primeira pedra. Eu sinto muito dizer, mas as experiências estão sendo todas iguais. Inclusive, eu quero saber de você aqui nos comentários se você dorme bem, se sente que isso faz diferença na sua pressa de viver. E na moda, a gente tem escutado muito falar sobre esse fenômeno chamado influencer fatigue, que é realmente esse cansaço dos influencers, esse cansaço da cultura fast, tanto de conteúdo quanto de roupas, de produtos ofertados, e como isso anda saturando todo mundo, principalmente nos últimos 2 anos. Eu vou até deixar um artigo sobre isso aqui na descrição do vídeo também, para você ler quando você tiver mais um tempo, porque ele é bem longo. Mas enfim, é realmente esse cansaço coletivo e crescente dos influenciadores digitais, especialmente aqueles que parecem viver uma vida montada e performática 100%, onde o conteúdo é só, nossa, olha o tanto que eu compro, olha como eu tenho dinheiro, ou nossa, olha tudo que eu faço, olha como eu tenho tempo. E isso é bem sintomático quando a gente fala de moda, porque a roupa deixou de representar aquilo que somos para representar aquilo que se deve comprar, que se deve vender. E a gente viu todas aquelas pessoas que demos palco, que demos credibilidade, atenção, saírem desse aspecto da autenticidade, da clareza, da transparência e acabar se encaixando mesmo no molde de publicidade, propaganda, parecendo que saiu de uma revista ambulante ali tentando te fazer um anúncio. Óbvio que isso dá gatilhos nessa questão de você se autocomparar, de você ficar com mais pressa para a vida porque você fica vendo a realidade dessas pessoas, as condições financeiras, ou tudo que compram, tudo que gastam, tudo que fazem, e dá aquela bad, sabe? Dá aquela correria de, nossa, eu preciso correr, porque eu não estou alcançando isso, eu não estou vivendo como tal pessoa. E isso sem falar das fast fashion, que é um modelo de produção e consumo de moda baseado na velocidade, no volume e na descartabilidade. Que sim, eu não vou ser hipócrita. Eu sei que, por um lado, traz muita democratização da moda, da gente ter acesso àquelas peças que tanto víamos nos desfiles, de você ter acesso àquela tendência, àquela trend, àquele estilo. Mas nós sempre temos que lembrar que isso tem um lado ruim muito, muito impactante, que é a questão de você jogar toda a questão da sustentabilidade. A gente tá vendo o planeta aí se deteriorar, você pega tudo isso com as fast fashion e joga num saco e joga fora, porque é totalmente ao contrário dessa questão da qualidade, da durabilidade mesmo da peça, sem falar da procedência, sem falar dos problemas éticos que a gente tem por trás da produção. Mas esse é um assunto tão delicado, tão extenso, que eu acho que a gente pode até fazer um outro vídeo sobre. Se vocês quiserem, inclusive já deixa a sugestão aí nos comentários também. Mas em relação às fast fashion, a ideia é bem simples. É você pegar e copiar as tendências das passarelas, os das redes sociais, e colocar isso em forma de produto nas lojas em tempo recorde. A Zara é um exemplo muito claro disso. É uma imensa rede de lojas que tem esse modelo baseado na velocidade, na reposição constante de peças, e eles lançam cerca de 24 a 30 coleções por ano. Dizem as más línguas que até 36 já chegaram. Então, isso é muita coisa, se a gente for pensar em volume de produto, de produção, em rapidez, isso é muita coisa para uma roupa. E eu sei que é bem assim mesmo, porque eu trabalho do lado de uma Zara. E eu vou lá toda semana, mesmo que eu não vá comprar nada, eu vou lá porque eu faço esse trabalho também de pesquisa de campo de tendências. E eu gosto da Zara justamente porque você vê um negócio no TikTok hoje, depois de amanhã, ele está
lá para ser vendido. Por isso que eu só adoro Chanel. Ai, são as mais caras, mas fazer o quê? Vocês já me perguntaram quantos anos você não usa Sara? O que é Sara? E essa rapidez toda, tudo isso que vai acontecendo, vai só acumulando as coisas tanto ao nosso redor quanto no nosso interior para essa pressa de viver. Eu quero te convidar para pensar aqui comigo agora, para a gente ter certeza que não está enlouquecendo, mas pensa só, a gente não tem mais tempo de gostar de uma tendência, de se adaptar ou de começar a achar bonito alguma coisa. Quando começa a fazer um sentido, quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais nela, pronto, passou. Já é cringe, já tá fora de moda, já trocamos por outra trend, com mais pressa ainda para ela passar. E se você acabou comprando aquilo que você achou de uma outra estética, de uma outra moda bonita, acaba ficando lá parado no seu guarda-roupa acumulado, porque passou, virou a moda, já não tá fazendo mais sentido usar. E aí o fast te vende o prazer de comprar, mas te entrega também o peso de acumular. O que, se a gente fizer uma ligação, não é tão diferente assim de quando a gente consome fast food. Foi a época que tal coisa era quase um evento, sabe? Tinha um mínimo de qualidade. E hoje é só mais uma das várias coisas que precisam ser rápidas na nossa vida. Você não tem tempo para esperar no restaurante, você não tem tempo para comer alguma coisa ou preparar sua coisa, você vai lá no fast food e pronto. É aquilo mesmo. Ou você pede para entregar na sua casa, porque você não tem mais o tempo nem de ir lá no lugar. E falando de rapidez, essa questão da falta de tempo, vamos falar de carreiras e redes sociais. Olha, gente, Deus é testemunha do quanto eu já fui intoxicada pelas minhas redes sociais e o quanto eu já procurei nessa internet, aqui na minha vida em geral, com soluções rápidas para dar um jeito na minha vida profissional. E muita coisa que prometia essa mudança muito drástica e nessa velocidade absurda, que tem aqui até nessa plataforma aqui na qual a gente está conversando, eu já tentei e nenhuma delas deu certo. E eu comecei essa corrida, vou falar corrida mesmo, desde que eu imigrei, final de 2020, e intensificou mais ainda depois que eu fui mãe, em 2022. Então, eu tentei um monte de coisa, eu achava que eu precisava de um milagre, eu achava que tudo precisaria acontecer muito rápido na minha vida profissional, para eu não ficar para trás. E acontece que nesse meio tempo, quando as coisas começaram a dar errado, e também comecei a sentir reflexos disso tudo, dessa pressa que eu vivia no meu corpo, eu tive que repensar muito das minhas políticas, das minhas crenças e das minhas ações também. E ano passado foi o momento que eu mais tive esse acordar, sabe? Eu precisei realmente parar e pensar e refletir, e eu acabei percebendo que nessa correria toda que eu estava vivendo, nessa ambição, nessa vontade de disparar na minha carreira, na minha vida, nas minhas redes sociais, eu acabei perdendo o ordinário, sabe? O natural, o processo, o dia a dia, o comum e o normal. Exemplos bestas, por exemplo, como brincar com a minha filha, como desenhar, ou o prazer de assar um bolo, esperar aquele bolo ficar pronto, fazer uma cobertura, me dedicar às coisas da casa, ou até passar numa entrevista de emprego, sabe? Tudo aquilo que é comum, que é normal, que faz parte do processo, que antes eu estava ignorando, eu estava querendo pular as etapas, eu comecei a valorizar mais isso do ano passado para cá. E eu posso te dizer, com toda a sinceridade do mundo, que eu estou me sentindo, que eu venho me sentindo muito mais feliz depois que eu comecei a desacelerar, sabe? Viver no slow, nas pequenas coisas. E não é todo dia que eu tenho essa maturidade de tá tudo bem, vai passar, tudo tem seu tempo, tá tudo bem. Não é todo dia que eu consigo sentar e sentir essa paz. Mas eu venho conseguindo sentir mais vezes do que antes. E isso tem me deixado mais alegre com mais frequência. E tem sido muito bom. Eu lembro que eu vi uma frase no Instagram há uns dias atrás falando que a mulher era salva pela maternidade. Salva, assim, no sentido religioso. E realmente, gente, realmente, sabe? A maternidade no qual eu tentei acelerar tudo é o que mais tem me ensinado a desacelerar. A curtir o aqui, o agora, fazer lembranças boas mesmo. E, sinceramente, eu senti mesmo uma mudança
interior acontecendo e logo isso começou a acontecer no meu exterior também. A ter mais consciência do momento que eu estava vivendo agora. Que eu não precisava ter pressa só porque fulano já estava rico, já estava milionário, ou já estava famoso, ou sei lá o que fulano tinha, que eu estava tentando correr atrás. Eu tenho conseguido sentir mais consciência de que essa cultura do fast, ela é mais maléfica do que benéfica. Porque nós temos sim pressa de viver. Ponto. Porque atualmente nós estamos na internet. Estamos na internet, seja pelas redes sociais, ou pelo trabalho, ou sei lá, pelo que é muito raro você conseguir estar totalmente fora da internet hoje em dia. E nela é muito significativo essa propaganda do você precisa correr. Isso precisa ser feito agora. É urgente. Então, sim, nós estamos com pressa, nós estamos tendo isso jogado no nosso peito e nas nossas telas ali todos os dias. Mas será que essa pressa toda é porque nós sabemos que a vida é curta? Ou é porque nós estamos inseridos nesse tipo de sistema, nesse tipo de realidade e expostos a essas propagandas? Eu fico imaginando se seríamos mais felizes se, em vez de tentar correr para dar conta de tudo, a gente focasse e corresse atrás daquilo que realmente vale a pena para dar conta. Tem uma coisa que eu aprendi na terapia, que esse é um assunto, uma pauta que direto tá nas minhas sessões, que tem me ajudado muito para toda vez que eu sinto que eu tô atrasada para minha própria vida, que eu tô com essa pressa de fazer tudo acontecer. E é um exercício super simples, super básico, que eu convido você a fazer aqui comigo agora. E é assim, você pega as pontas dos seus dedos do meio e você vai tocar no começo da sua sobrancelha, assim. E aí isso produz um barulho, produz uma sensação, e aí você se concentra nela. E se ficar mais fácil para você, você pode fechar os olhos enquanto você escuta esse barulhinho do toque, enquanto você se concentra na sensação da sua pele, da ponta do seu dedo encostando na sua sobrancelha, e você presta atenção no aqui, no agora, porque isso é tudo que importa. Isso é tudo que você tem agora. E a gente pode respirar algumas vezes, se você quiser, fundo. Eu vou respirar 2 vezes. E eu quero que você saiba que você não está atrasada para a sua vida. Ela é só sua. Você pode relaxar, porque você tá bem. É interessante, né? Dá uma acalmada. E a gente acabou começando esse papo falando sobre pressa, falando sobre quanto o tempo parece escorrer entre os nossos dedos, pelos nossos dedos, entre uma notificação e outra. E falando sobre tempo de tela, sono, moda rápida, influências que já não influenciam mais ninguém. E chegamos aqui, nesse lugar que a gente conseguiu respirar um pouquinho. Se você fez o exercício comigo, ótimo. Se você não fez, tenta fazer depois porque vale a pena, para desacelerar. Eu vou fazer um comentário aqui que assim, não leva a mal. Não leva a mal mesmo, não é preconceituoso, mas quando eu mudei aqui pra França, eu sofri um pouco com a questão do cheiro, sabe? Do cheiro das pessoas, principalmente no verão. As pessoas que não tomam banho todos os dias, não passam desodorante, não lavam as roupas. E isso tem um cheiro significativo. E eu me lembro que eu vi na internet uma frase que dizia assim: não é porque você está entre eles que você é um deles. Então, isso fez muito sentido, porque eu continuo tomando banho todos os dias, passando meu desodorante, lavando as minhas roupas, pra não feder, mas tem gente que não é assim. Então, quando você traz isso pra sua vida, pra esse momento aqui que a gente tá agora, da cultura do fast, não é porque você tá vendo todo mundo correr atrás do próprio rabo que você precisa correr também, sabe? Não é porque o mundo tá nesse giro louco de que tudo seja apressado, de que tudo seja para ontem, seja eficaz, seja performático, seja lucrativo. Não é porque todo mundo tá nessa roda que você precisa entrar nela também. Dá para ser um observador e viver em paz. Aparentemente, dá para estar entre eles e não ser um deles. Porque vai que viver devagar é um novo luxo, um novo manifesto, a nova tendência.
Queria mesmo que tivesse uma trend no TikTok sobre isso. Uma vida slow, sem muita estética e sem muita performance por trás. Enfim, se esse vídeo te tocou de alguma forma, se fez sentido para você, compartilha com alguém que você ama, com alguém que você acha que precisa escutar sobre isso, que precisa sair desse sufoco que é essa pressa de viver essa cultura do fast. E me conta aqui embaixo qual é o primeiro passo que você dá quando você vê que tá saindo do seu controle, que você tá apressada demais, na correria demais. Qual é a sua técnica? Me conta aqui nos comentários, vamos compartilhar isso, vamos tentar ficar assim, em paz com nós mesmos. Eu agradeço muito pela sua presença, pela sua atenção, pelo seu tempo, que é uma moeda de troca valiosíssima para você. É sempre uma honra para mim estar aqui nesse canal, conversando com você, te ouvindo, você me ouvindo, lendo os comentários. Eu amo quando vocês comentam. Deixa seu like, não se esquece de se inscrever no canal. Os links vão estar todos aqui na descrição. E eu te vejo já agora no próximo vídeo.